Oi, gente, tudo bem? Então, o assunto de hoje é por que trabalhar produção coletiva, seja na alfabetização ou na educação infantil, quando as crianças ainda não sabem escrever com autonomia, né? Qual a importância de trabalhar com texto coletivo e de ter o professor como escriba? O que se aprende fazendo essa prática, essa atividade, né? Tendo essa prática na sala de aula como uma atividade permanente? O que a criança vai aprender, vai entender sobre a escrita, sobre o sistema de escrita, sobre a finalidade da leitura, sobre a finalidade da escrita? Muitas coisas estão em jogo quando a gente pensa em produção de texto. Primeiro, quando nós pensamos em produção de texto, a gente tem uma ansiedade muito grande em fazer com que as crianças que estão no processo de alfabetização logo coloquem no papel aquilo que ela já sabe sobre a escrita, sobre o sistema de escrita. Então a gente fica ansiosa para ver a criança formando frase, fazendo um pequeno textozinho, e aí ficamos felizes quando ela amplia aquela frase, não fica só naquela frase bem curtinha e tudo isso. Só que essa prática que eu estou propondo hoje aqui nesse vídeo não é essa que a gente tem na alfabetização. Quando nós propomos para trabalhar com a produção de texto coletiva, a gente está em jogo, colocando em jogo muita coisa sobre a finalidade da escrita e como ela se organiza. Então, primeira coisa, para a gente tentar fazer uma produção coletiva, ela tem que ser uma produção partindo de algo que a criança já conheça de memória. Textos narrativos que podem ser reescritos coletivamente, com o professor sendo o escriba e as crianças sendo os autores, né? Porque ele está reescrevendo, ou seja, ele está falando novamente, narrando novamente a visão dele daquela história. Isso vai facilitar para o processo de construção desse texto, porque ele vai ter enredo, ela sabe quando ele começa, o que aconteceu depois, o desfecho e o final. A criança já sabe isso, porque nós já contamos histórias para elas desde então, bem pequena. Então ela sabe muitas histórias de cor. Espero eu, né? Que a gente cumpra esse papel de contador de história, de narrador de história, desde pequeno, desde creche, enfim. Então, para a gente fazer um texto coletivo, a gente precisa partir de um texto conhecido das crianças para que elas possam junto narrar e o professor fazer o registro. E segunda coisa, a gente precisa ter um contexto para fazer essa produção. A produção de texto, ela não pode estar só vinculada ao seu horário de aula semanal, como é muito comum. Toda semana tenho que produzir um texto, porque eu tenho a aula de produção de texto. Será que produzir texto é só escrever uma narrativa? Será que produzir um texto é escrever um texto com 20 linhas? Eu estou produzindo texto quando eu estou fazendo isso ou quando eu estou refletindo também sobre o tipo e o gênero daquele texto? Porque a gente escreve com finalidade, a gente escreve com um gênero, a gente não pode escrever do nada. A gente tem que ter um gênero, seja ele um bilhete, seja ele uma carta, seja ele um anúncio, seja ele qualquer gênero, um cartaz. Eu preciso de um gênero, então o gênero tem que ser trabalhado. O gênero sendo trabalhado, para eu poder escrever ou reescrever aquele gênero, eu preciso conhecê-lo. Então, quando a gente fala de escrever
está inserido dentro de uma sequência didática, por exemplo, dentro de um projeto, dentro de uma modalidade organizativa de atividades sequenciadas. Por quê? Porque o professor, ao planejar a sua sequência, ele vai garantir o momento dessa rotina, na rotina dele, da produção coletiva, porque com certeza ele já vai estar narrando história, envolvendo as crianças com aquele gênero ou com vários textos daquele próprio gênero. Então não pode ser assim, porque quinta-feira eu tenho que dar produção de texto, então eu pego uma folha da internet com uma imagem fixa e peço para a criança produzir um texto ou produzir uma frase, ou sério, né? Coisa dessa natureza. Isto não é produção de texto, porque essa produção de texto que nós estamos falando, que é essa produção de texto que a gente vê muito comum ainda na escola, ela está descrevendo, talvez um texto descritivo, mas ela não vai conseguir contextualizar, porque ela não tem memória construída de narrativas, né? Vou dar um exemplo para vocês, para ficar bem claro para isso para vocês. Se você está numa sequência, por exemplo, O Cravo Brigou com a Rosa, nós temos, né, debaixo de uma sacada, eles sabem esse texto de cor, você já explorou esse texto, você pode, de repente, um texto, desculpa, tipo poético, né, de estrofe, isso e tudo mais, e você pode transformar esse texto numa narrativa coletiva. Como assim, Flávia? Ué, o que aconteceu nessa história? O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada, o cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente e a rosa foi visitá-lo. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. Então existe uma história aí meia doida de amor, de ódio, seja o que for, que as crianças convivem com isso diariamente. E aí eu posso produzir uma narrativa, por que o cravo brigou com a rosa? Isso aí vai trazer muitas ideias, porque existe um contexto, existe uma base, que é o texto poético ali da musiquinha do cravo com a rosa. Ele não vai ele pode colocar outros personagens, mas ele vai basear a sua história na história da narrativa da música. Então, deve ser inserida aí. Você está contando uma sequência didática dos 3 porquinhos, né? E você pode botar variação de história dos 3 porquinhos, na visão do porco, na visão do lobo, histórias diversificadas, narrativas diversificadas da história dos 3 porquinhos, seja em vídeo, seja em áudio, seja como você está trabalhando na sequência, e você pode fazer uma produção coletiva e os alunos colaborarem com a história, seja ela original, seja uma história criada a partir da história original. Então isso tem que estar previsto dentro do planejamento. E a atividade com textos narrativos, com produção de texto coletiva, ela tem que ser uma prática permanente, ela não pode ser feita esporadicamente, uma vez a cada 30 dias. Não, eu tenho que pensar durante a minha sequência quantas vezes essa forma de trabalhar o texto de produção coletiva vai entrar e quais são as possibilidades. Tem que estar previsto no planejamento do professor para que todo o processo de conhecimento, de aproximação da cultura escrita, do próprio gênero, da forma de escrever que o sistema vai mostrar para eles, aumentar o vocabulário, organização de palavras, trocas de palavras que pode acontecer, se tenha com mais frequência, não seja uma coisa tão isolada. Só que, gente, dá trabalho. Por que dá trabalho? Porque ela precisa ser planejada. Ela não pode ser assim, hoje eu vou fazer um texto coletivo, porque ela vai demandar tempo no seu horário. Talvez ela comece numa aula e precisa ser ajustada em outra. Isso é bem bacana. Eu vou contar uma experiência que eu tive com texto coletivo, agora eu não vou contar uma experiência que eu tive com alfabetização. Foi uma turma de 3º ano e foi muito espetacular. Estávamos trabalhando o gênero carta e a menina manda uma carta para sua avó, tá?
E aí o texto não era uma sequência de cartas, sim, tipos de carta, mas aí eu usei a produção coletiva com as crianças a partir da resposta da avó para essa menina. E aí eu fiz papel com eles de escriba. Apesar deles saberem ler e escrever, eles poderiam reescrever da forma que eles quisessem, do grupo deles. Mas eu quis fazer isso coletivo para fazer o quê? Para fazer análise, para analisar a melhor palavra que se encaixa, se havia repetição de nomes, se poderia trocar o nome por pronome, se estava com concordância verbal ou nominal. Isso eu estou falando turma de terceiro ano. Mas preste atenção que essa turma já vinha trabalhando com essa proposta de trabalhar com texto coletivo desde a educação infantil. Então não havia um espanto para eles. E a questão do texto coletivo não é que a criança só vai fazer texto coletivo com a ajuda do professor sendo escriba. Não, principalmente quando elas não sabem ainda o sistema alfabético, não estão alfabetizadas, o papel do professor é muito importante. Porque ele traz discussão do assunto na sala, ele negocia com o aluno vocabulário, ele corrige, ele bota pontuação, ele vê se a frase que foi feita está linkada com a outra. Tudo isso ele bota em jogo e as crianças colaboram muito, muito. Elas sabem, elas entendem. E o mais importante do texto coletivo é para onde esse texto vai estar, onde ele vai estar sendo vinculado, onde ele vai estar sendo circulando, onde as pessoas vão ter acesso a esse texto. Gente, não adianta a gente fazer um texto coletivo com as crianças e simplesmente guardar. Simplesmente ter assim, cumprir a minha aula de produção de texto. Esse texto ele tem que ter um interlocutor, ele tem que ter um destinatário. Ele tem que ter um destinatário. Vai ficar lá na frente da escola, ou vai ser compartilhado com outras crianças, ou vai ser contado esse texto para outras turmas, eu não sei. Você tem que dar uma finalidade a esse texto. Você entrega à diretora, à coordenadora, eu não sei, vai ser entregue à família, como vai ser? Só sei que o destinatário, ele precisa estar presente em cada produção de texto das crianças, seja coletiva, seja ela individual ou em grupo. Mas quando nós estamos falando em texto coletivo para a criança que não sabe escrever ainda, é nessa hora que ela vai ampliando o seu conhecimento da escrita. É nessa hora que ela vai percebendo e vai vendo como que a escrita se organiza. E ela vai localizando palavras, ela vai ajustando e vendo você ler e organizar aquilo e, consequentemente, ela tem uma ideia de texto, ela tem uma ideia de como ele se organiza e quando ela estiver alfabética, ela não vai ter tantas dificuldades para produzir um texto. E que essa prática seja uma prática que comece com as crianças bem pequenas. Que o professor de educação infantil entenda a importância desse processo e que ele proponha com as histórias que ele está contando sempre uma reescrita, sempre uma forma de estar ali interagindo com as crianças nesse momento de produção. Está lendo para eles o que eles escreverem, eles assinarem como autores. Vocês podem estar fazendo um livro de reconto das crianças. Existem muitas finalidades. Então, se você quiser usar como destinatário um livro que nós vamos produzir do nosso reconto, com certeza eles vão colaborar muito mais. Muitas das vezes as crianças têm preguiça ou não querem escrever porque eles percebem que a escrita é somente para dar uma nota ou para a professora corrigir. Ninguém vai ler além da professora. Então, quando a gente escreve para alguém ler, que não seja alguém íntimo da gente, a gente colabora mais, a gente se preocupa mais, a gente se preocupa em todos os detalhes, né? Desde com a escrita, desde com a organização do pensamento, tudo isso. Então, gente, não é porque as crianças não sabem ler e escrever com autonomia que elas não sejam capazes de produzir. A produção está aqui dentro. Ele ainda não conhece o processo, mas ele está produzindo ideias, conteúdos. Então, use
a produção coletiva na sua prática, insira isso no seu planejamento cada 15 dias, se você não quiser semanal, a cada 15 dias está um bom tamanho. Começa a trabalhar gêneros textuais e produção textual, dá voz ao aluno, aos seus alunos, para que ele possa participar dessa correção. O que você achou? Você achou melhor essa palavra? Qual palavra que nós podemos substituir? Tudo isso vai ser de suma importância para ele se tornar um futuro aluno, um competente aluno na parte da escrita, da leitura, na linguística. Ele ser uma criança, um adolescente que tenha essa intimidade com a língua nativa dele e que ele consiga dominar e parar de ter essa pergunta que a gente sempre percebe dos adolescentes: quantas linhas, professora? 10 linhas, 20 linhas, e ele aumenta a letra para acabar e a história não tem nem pé nem cabeça. Então vamos começar com a prática de textos narrativos, textos de memória das crianças, e vamos ampliando assim nos anos consecutivos, nos anos seguintes. E assim nós vamos tornar essas crianças bem mais competentes como escritores, como leitores e também colaboradores da língua portuguesa, ok? Então é isso aí. Se esse conteúdo teve relevância para você, se você gostou, dá um like, compartilha, comente, é muito importante para mim ter o feedback de vocês, tá bom? Então até o próximo vídeo. Valeu!